A Felicidade Não Se Compra é um filme de 1946, dirigido por Frank Capra, estrelado por James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore e Thomas Mitchell. Um favorito de Natal às gerações. George Bailey passou sua vida inteira sendo generoso com as pessoas de Bedford Falls. A única coisa impedindo que o Sovina, Sr. Potter, tome a cidade inteira é a modesta empresa de construção e empréstimos de George. Mas na véspera do Natal, a empresa perde $8 mil e os problemas de George começam. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar do filme de número 205 na lista aí dos 1001 filmes, esse filme que realmente é um clássico. É um clássico muito maior nos Estados Unidos do que aqui, né? É esse filme que tem essa coisa que ele é, sei lá, talvez o principal filme de Natal nos Estados Unidos todo ano. É o filme que reprisa todo ano, que muitas pessoas assistem de novo todo ano. É uma coisa que aqui a gente não tem ele como um clássico no mesmo nível, né? Não tá aqui no nível que ele tá lá, sem dúvida nenhuma. Ainda pode ser um clássico pra muita gente aqui. É um filme que eu nunca tinha visto, por exemplo. Já vi inúmeros filmes de Natal que passavam na TV enquanto eu era, sei lá, criança, adolescente que seja, ou mesmo adulto. Às vezes é divertido ver um filmezinho de Natal, mas eu nunca tinha visto esse. E bom, vamos lá, sinopse. O filme conta a história do George Bailey, começa com ele criança, mostra aí algumas partes da infância dele, algumas coisas que ele fez enquanto ele era criança. Ele salva um irmão que tá quase se afogando num lago congelado, uma hora que eles estão brincando, e ele perde a audição de um dos ouvidos por causa disso, de um dos lados. E realmente ele é essa pessoa, ele cresce e desde pequeno ele sempre sonha em viajar e conhecer o mundo. Só que sempre acontece alguma coisa que mantém ele na cidade. Então, em diversos momentos, é tipo, fiz isso, agora eu vou viajar. Terminei o colégio, agora eu vou viajar. Me formei na faculdade, agora sim, agora eu vou viajar. Mas o pai tá precisando de ajuda com a empresa. Tá, então agora eu vou ficar. Não, mas daqui a pouco eu vou viajar. Mas aconteceu alguma outra coisa. Não, tá bom, então agora eu vou ficar. Então, umas 3, 4 vezes no filme, né? Mas é muito essa ideia, é uma parte muito importante do que molda a vida do George Bailey. É essa ideia de que ele sonha em conhecer o mundo, mas a vida tá o tempo todo mantendo ele preso na cidade, que é uma cidade pequena. E eu acho engraçado que as sinopses sempre focam muito na véspera do Natal e no fato da empresa perder o dinheiro e no que ele vai fazer com isso. Eu já li outras sinopses que focam em outros pontos, mas todas as coisas dessa véspera de Natal a gente meio que só vai saber no final do filme. O filme culmina nisso, né? E realmente é a principal parte do filme, mas é que tem muito filme antes disso acontecer. O filme começa nesse dia, começa na véspera de Natal, mas sem a gente saber o que tá acontecendo, só com meio que os desejos das pessoas que estão indo dormir, dando, sei lá, boa noite umas pras outras, e algumas pessoas meio que rezando pra que ele fique bem, dizendo, não parecia que ele tava muito bem, eu espero que ele fique bem e tal, né? Umas coisas assim. E aí a gente tem um negócio que eu acho muito interessante, que é ali nesse começo, né? Logo depois dessa cena, a gente vê uma cena do espaço. É uma cena fixa, né? Mas do espaço. E são, se eu não me engano, são planetas, pelo que eu vi. Mas no filme é como se fossem estrelas ali, né? É mostrado de um jeito meio assim. Mas pelo que eu vi, é uma coisa específica no espaço, se eu não me engano, são planetas. Mas eles ficam, as luzes principais ficam meio que piscando como se estivessem conversando. E bom, estão conversando porque tem falas. E são meio que como se fosse, sei lá, Deus, São José, eu acho. E, sei lá, anjos conversando e falando sobre enviar um anjo pra ajudar o George, porque ele é uma pessoa tão boa, ele é tão legal, e ele ajuda todo mundo, e as pessoas agora estão pedindo que Deus ajude ele. Então, com isso, é um filme com essa carga religiosa, que eu até acho que ao mesmo tempo que é parte da trama principal, eu não acho que ela é tão exagerada assim no filme, sabe? Eu não acho que ele é um filme tão exageradamente religioso. Eu acho que ele trata a religião, ele usa a religião de um jeito mais fantasioso, sabe? De um jeito mais... Porque assim, o anjo é quase uma, sei lá, fada madrinha, sabe? Eu acho que é uma coisa assim... O que, bom, pra mim, que vocês sabem que não gosto muito de história muito carregada em temas religiosos, eu acho positivo. Então eu acho que o filme trata o assunto de um jeito mais leve, que eu gostei. Enfim, e aí é isso. E aí, como eu falei, esse final do filme é a parte principal, mas é só o final do filme, né? E bom, esse eu acho que eu posso falar spoilers, né? Eu imagino que a maioria das pessoas conhece esse filme. Eu tenho tentado deixar uns sem spoilers aqui, como eu falei recentemente, eu acho. Quando precisar, eu vou falar, né? Esse eu acho que é um que precisa. Mas aí a coisa é que na véspera de Natal, por conta desses $8 mil perdidos, que quem perdeu foi o tio dele, que é uma pessoa extremamente atrapalhada, eu acho que é um grande problema o filme inteiro, ele resolve que ele vai pular da ponte e, né, se matar. E o anjo é enviado pra impedir que ele faça isso. E aí, conversando com o anjo, obviamente não acreditando que o anjo é anjo, mas conversando com o anjo, que o anjo fala, né, claramente que ele é um anjo, e ele diz que ele queria nunca ter nascido. E aí o anjo resolve mostrar pra ele como seria a cidade se ele nunca tivesse
tivesse nascido. Então tem um relativamente longo pedaço do filme ali desse ato final do filme, que é ele vagando pela cidade, uma versão da cidade onde ele nunca nasceu. E aí a cidade está completamente tomada por esse Sr. Potter, que é o grande capitalista ali, banqueiro, que quer ferrar todo mundo, que inclusive é quem tá com os $8 mil que o tio dele perdeu. E aí é isso, é muito ele vendo como a cidade estaria sem ele, e aí ele acaba pensando que não, realmente não dá pra deixar a cidade ficar desse jeito, ele precisa voltar, ele não pode desistir. E aí ele volta, e aí acaba que a esposa dele reúne na cidade, sei lá, todos os moradores da cidade pra ajudar a recuperar esse dinheiro, porque ele precisa entregar esse dinheiro pra um fiscal que tá ali na hora. E aí o filme termina com isso, né? Todas essas pessoas que ao longo de muitos anos foram ajudadas por ele, se juntando pra ajudar ele de volta, milagre do Natal, sei lá. É meio essa a proposta, né? Enfim, o filme é baseado num conto escrito por um cara chamado Philip Van Doren Stern, em 1943. Ele tentou publicar por editoras, nenhuma editora quis, ele acabou publicando sozinho. Ele mesmo imprimiu cópias e saiu distribuindo pras pessoas. Esse conto já é livremente baseado no conto de Natal do Charles Dickens, aí muito famoso. Ele pega elementos ali do conto de Natal do Dickens pra criar uma história essencialmente nova. Aparentemente, o filme passou por diversos roteiros até chegar no filme que a gente tem, inclusive com roteiristas brigando muito com Frank Capra, porque a primeira pessoa que fez o roteiro dizia que ele era um grande babaca, e teve aí uma dificuldade muito grande de chegar no roteiro final desse filme. E aí uma coisa muito interessante é que esse filme é hoje considerado esse grande clássico do Natal, que os americanos em especial amam, mas na época, quando o filme foi lançado, ele não foi bem sucedido, nem com público, nem com crítica. O filme foi distribuído pela RKO, e aparentemente a RKO perdeu mais de $500 milhão com esse filme, entre aí gastos e lucros, né? Perdeu mais de $500 milhão. As críticas foram ou negativas, ou simplesmente dispensando o filme como tipo, pouco relevante. Então é bem engraçado pensar que, né, hoje em dia é um filme considerado tão clássico, tão, sei lá, obrigatório no cânone do cinema dos Estados Unidos, e na época que ele foi lançado, ele foi basicamente considerado inútil, assim, um filme irrelevante, porque, de novo, né, não eram só críticas negativas, muitas críticas, na verdade, eram, tipo, falando, sei lá, é qualquer coisa, sabe? E é bem engraçado isso, porque não é um filme que é, tipo, à frente do seu tempo, sabe? Não é um filme experimental que, pra época, era muito mirabolante, e aí, anos depois, quando começou a se fazer isso, olharam pra trás pra aquele filme e pensaram, nossa, aquele filme já tava fazendo isso, né? E naquela época a gente não achou legal. Não é isso, é um filme comum, é um filme normal, sabe? É um filme que realmente não tem nada de particularmente especial, sabe? É um filme comum, mas que hoje é considerado um filme muito bom, e na época o povo, sei lá, não gostou. Um fato que eu achei muito curioso é que em 26 de maio de 1947, o filme é de 46, né? Então no começo do ano seguinte. Imagino que o filme deve ter lançado no Natal, né? Mas aí no começo do ano seguinte, o FBI emitiu um memorando falando sobre esse filme e sobre como esse filme era muito problemático, porque ele retratava banqueiros como pessoas malignas, porque, né, tem um único banqueiro no filme, e ele é realmente o grande vilão do filme, e dizendo que isso era um truque comumente usado por comunistas, e que aí o filme, todos os nomes estão censurados, né? Então tem algumas partes desse memorando que estão censuradas, a gente não sabe o que estava escrito. No geral são nomes. Mas aí eles chegaram à conclusão de que esse filme falava mal da classe alta e tratava quem tinha dinheiro como pessoas terríveis e quem era pobre como pessoas boas, né? Uma tática comunista. E é realmente um negócio muito curioso, porque, de novo, é um grande clássico de Natal, mas assim, eles não estão errados. Eles não estão errados nas temáticas do filme, né? Porque realmente é um filme inteiro sobre como a comunidade se ajudar é o caminho do bem, vamos dizer assim, né? Toda a ideia do filme é que, em vez de recorrer a empréstimos e bancos, vamos nós aqui nos ajudar. A empresa de empréstimos que o Bailey tem é basicamente assim, uma cooperativa, sabe? É uma coisa em que os trabalhadores colocam dinheiro ali, investem ali, e aí dali eles ajudam a construir casas e estabelecimentos, e eles vão se ajudando uns aos outros, sabe? É basicamente isso. O filme não elabora muito em alguns detalhes, mas é basicamente isso. Eu acho que o filme, até falando que ele não elabora muito, mas eu acho que ele elabora o suficiente pra qualquer pessoa conseguir entender que é isso que tá acontecendo ali. O lugar é basicamente uma cooperativa, e realmente o banco é o vilão do filme, sabe? O banco é o problema do filme. E o banqueiro mais do que o banco, mas assim, é o ser humano que representa a instituição.
são, né? E então, assim, eles não estão errados na avaliação que eles deram do filme. Eu acho que isso pra mim é só um ponto positivo no filme, mas eles não estão errados. Eu acho bem impressionante que esse filme escapou da censura, porque, né, não é por causa disso, pelo menos nenhuma crítica que eu encontrei critica esse ponto. Tipo, os críticos de cinema não estavam preocupados com isso. Então não é por isso que o filme não fez sucesso na época, sabe? Eu acho que o filme não fez sucesso na época porque, sei lá, talvez não fosse exatamente o tipo de história que as pessoas estavam querendo ver, sabe? Mas é bem curioso esse fato. O filme foi indicado a 5 Oscars, não ganhou nenhum, mas foi, no caso, indicado aos prêmios de melhor som, melhor edição, melhor ator pro James Stewart, melhor diretor e melhor filme. Ele ganhou um prêmio especial, que foi um prêmio por conquista técnica, que foi pela criação de uma nova neve cenográfica, porque aparentemente a neve cenográfica que eles usavam antes, ela era feita à base de flocos de milho, se eu não me engano, e ela era muito barulhenta. Então, até esse filme, toda vez que você tinha uma cena com neve e que as pessoas tinham que andar na neve, porque ela era muito barulhenta, a cena tinha que ser dublada depois, né? Eles tinham que gravar as vozes depois porque o áudio da filmagem era inutilizável por causa do barulho da neve. E aí, nesse filme, os responsáveis ali pela produção, dos efeitos e tal, criaram uma nova neve, que eu não lembro agora a base de que é, mas criaram uma nova neve cenográfica que não tem esse problema, não faz barulho. Então, deram um prêmio aí pra isso, porque eu acho que realmente era uma parte muito importante. E eles ganharam um prêmio especial por isso, mas foi o único prêmio que o filme ganhou. E bom, é isso. Parece que o filme meio que só foi se tornar esse clássico do Natal que ele é hoje, lá pelos anos 80. Pelo menos é o que a Wikipedia fala, né? De novo, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos e não aconteceu aqui. Eu acho que ele não é um filme desconhecido aqui, mas certamente não é um dos grandes clássicos do Natal pro público brasileiro. Pode ser pra algumas pessoas individuais aí que de repente assistiram mais vezes, mas eu acho que, sei lá, pra mim e pras pessoas que eu conheço pessoalmente, com certeza não é assim. Não é é um filme que eu sempre ouvi muito falar, mas eu nunca tinha nem visto. Mas eu acho interessante essa ideia que, de novo, é o que a Wikipedia diz, que só ele realmente se tornou esse clássico do Natal ali pelos anos 80, principalmente por conta de ser muito exibido. Provavelmente já vinha sendo reprisado desde anos anteriores, mas provavelmente deve ter aumentado ali nos anos 70, e aí quando chegou nos anos 80 ele ganhou esse status realmente de grande clássico, né? Deve ser uma coisa por aí. É interessante, porque o filme é de 46, né? Então levou muito, realmente, pra ele ganhar o status que ele tem hoje, de talvez maior clássico de Natal do cinema americano, sabe? Demorou bastante. E, bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro cita uma coisa que eu até li sobre e eu não comentei, mas eu preciso também fazer um adendo em relação ao que o livro fala. Porque o livro diz que o copyright do filme inspirou em... os direitos autorais, né? Do filme inspiraram na década de 60. E ele entrou em domínio público. O que não é exatamente verdade. Realmente, houve uma confusão aí e nunca renovaram o registro de direitos autorais do filme. Porém, o autor do conto no qual o filme é baseado renovou. E aí, com isso, para você passar o filme ou fazer uma cópia, relançar, reproduzir, que seja, você precisa pagar os direitos autorais do conto, porque ele é considerado uma obra derivada daquele conto. O que não torna o filme realmente de domínio público, mas reduz o custo, né? Porque você precisa pagar uma coisa só. Você não precisa pagar outra coisa, né? Ou eu imagino que essa coisa talvez seja até mais barata, né? Porque não é o valor do filme, é o valor só do conto no qual o filme foi baseado. Deve ser muito mais barato. Então, mas não é bem isso. Mas aí aqui fala que ele começou a ser reprisado por conta disso nos anos 60, e que aí nos anos 70 ele foi se tornando esse grande clássico de Natal. A Wikipedia me fala nos 80, mas como eu falei, eu imagino que ele deve ter começado a ser muito reprisado ali por meados dos anos 70, para que quando chegou nos anos 80 ele tinha construído esse status, né? Eu imagino que a ideia é essa, mas tô especulando aqui com base aí nas duas informações que eu tenho. O livro termina falando que o filme era um preferido do Capra e do Stewart, um dos pelo menos, e que esse filme foi um dos que sofreu com o surto de colorização que aconteceu aí em algum momento. Que é uma verdade também, é uma coisa que eu encontrei. A versão que eu assisti não tava colorida, não. Eu assisti ele no preto e branco original. Mas talvez vocês encontrem por aí uma versão colorizada. Pelo que eu entendi, tem mais de uma. Colorizações diferentes. E aí eu não sei avaliar elas porque eu não assisti, eu vi o preto e branco mesmo. Mas eu acho que o livro foca muito no status de clássico. Não foca tanto assim na qualidade do filme em si. O que, tudo bem, acho que não é um problema. Eu acho o seguinte, eu cheguei nele com uma curiosidade, porque é um filme que eu já ouvi falar tantas vezes na minha vida e nunca tinha assistido, então eu cheguei com bastante curiosidade no filme. Eu sabia vagamente do que a história se tratava, mas não sabia muito também. Mas assim, ao mesmo tempo que eu cheguei curioso
curioso, eu cheguei também pensando, eu até não tenho problema com ser um filme de Natal besta, né? Mas eu pensava que talvez não fosse ser tão bom, porque eu sei que é esse filme que passa todo ano, e aí de repente ele é só isso que ele é, sabe? Ele é só um filme que passa demais, e aí se tornou um clássico porque ele passa demais. Mas assim, eu vou ser bem sincero, eu gostei do filme. Eu gostei, eu tava muito preparado pra não gostar, mas eu gostei do filme. Eu acho assim, eu costumo dizer, e eu costumo avaliar filmes muito pela situação, pela intenção dele, vamos dizer assim. Eu já falei aqui algumas vezes que eu, pelo menos aqui no canal, especificamente, eu frequentemente avalio muito o filme pela recomendação, né? Eu acho que é um pouco inevitável e é também minha intenção aqui, que eu tô vendo os filmes pela lista, então um filme que de repente, se eu tivesse vendo porque eu tava afim, eu teria gostado, mas porque ele tá na lista, de repente eu não gosto. É um ponto que eu faço aqui com frequência, né? É uma avaliação que eu faço aqui com frequência, porque eu acho que é parte da proposta do que eu tô fazendo nesse canal. Eu falo muito isso dos filmes do Hitchcock, né? Dos 50 filmes do Hitchcock, porque eu penso que se eu tivesse simplesmente vendo aleatoriamente, eu acho que eu ia gostar, se não de todos, da maioria deles. Tem pontos aí que eu ainda acho que eu continuaria tendo uma análise crítica em relação a eles, mas eu acho que no geral são filmes ótimos. Eu ainda acho que não precisava ter tantos desses aqui na lista, mas eu penso que se eu tivesse assistindo fora da lista, tipo, aí tem esse filme aqui que eu nunca vi, deixa eu ver. Eu acho que eu ia gostar mais, com frequência. Eu ia ter uma opinião diferente, e eu tô aqui dando opinião no contexto, né? Por outro lado, eu tento assistir muitos filmes com base na proposta do filme. Por exemplo, eu fiz aqui recentemente um vídeo, talvez quando esse vídeo for, já não seja tão recentemente assim. Mas enfim, acho que mês passado eu fiz um vídeo sobre O Morro dos Ventos Vivantes, esse recente, que é um filme que todo mundo possível e imaginável que leu o livro odiou o filme. Ou talvez não todo mundo, porque eu acho que pelo menos um comentário que deixaram é de alguém que diz que leu e gostou. Mas as pessoas que leram o livro odiaram o filme. E eu não li, admito que não li. Mas eu achei que o filme foi muito sincero em, desde o começo, pra mim, passar a mensagem de que ele não ia ser fiel mesmo. Eu acho que a todo momento pra mim pareceu isso. Então, eu, quando assisti e quando fui avaliar, avaliei ele dentro da proposta de que ele se assumia não fiel, sabe? Então, essa parte pra mim não poderia ser um problema. Eu acho que filme de Natal, ele tem uma premissa de ser bobo, alegre, simples, divertidinho, sabe? Não é pra ser um filme de comédia extrema, embora talvez alguns até sejam. Não é um filme pra ser, sei lá, a coisa mais elaborada do mundo. Eu acho que ele tem uma intenção, sabe? Então eu busco essa intenção no filme. Talvez essa intenção não geraria o melhor dos filmes se você fosse comparar com, sei lá, o cinema do mundo. Mas eu acho que dentro da proposta, sabe? É normal que um filme de Natal seja bobinho. Eu acho que esse filme é bobinho, mas eu acho que ele é ótimo sendo bobinho, sabe? Faz sentido. Eu acho que eu fiz muito rodeio pra falar uma coisa, mas que eu acho que é um ponto importante. Eu acho que um filme de Natal pode ser um filme de Natal melhor do que um filme, sei lá, do que um grande suspense super elaborado dentro do seu gênero, sabe? Se você for comparar os dois filmes, de repente, aquele, sei lá, drama emocional super bem feito, você pensa, nossa, esse filme é necessariamente melhor do que aquele filme de Natal, mas esse filme, dentro da proposta dele de ser um drama, ele é tão bom assim? E o filme de Natal, dentro da proposta dele de ser um filme de Natal, não é comparar um filme com o outro, é comparar eles com suas respectivas propostas. Faz sentido? Enfim, eu penso muito por isso. Pensando por esse lado, eu achei esse filme maravilhoso. De verdade, eu adorei. Tem pontos, eu acho que tem pontos no filme que não envelheceram muito bem. E eu acho que não é nem o tipo de coisa que a gente geralmente fala quando diz que o filme não envelheceu muito bem, que é, sei lá, temáticas e coisas do tipo. Tem, sempre vai ter. Mas não é nem disso que eu tô falando. Eu acho que a linguagem cinematográfica do filme é um pouco antiquada. Então, tem aí uma quantidade razoável de momentos no filme que eu acho que, sei lá, a história é contada de um jeito, é conduzida de um jeito que não combina muito com como a gente tá esperando de um filme hoje em dia. E nesse sentido, eu acho que ele não envelheceu super bem. Dito isso, de novo, eu gostei de assistir. Eu sei que eu tô acostumado a assistir filme antigo, né? Então, pra mim, essa coisa da linguagem é algo que eu vejo e que eu avalio, mas não me incomoda, né? Eu achei o filme muito bom, gente. É um filme bobo, é um filme simples, é um filme pra ser, tipo, felizinho. Apesar de ter, sei lá, suicídio como tema, porque é algo que a gente não incluiria num filme bobo hoje em dia. Eu não consigo imaginar um filme de Natal hoje em dia puxando pra esse assunto, mas é um filme legal.
legal, é um filme legal. É isso, assim, sinceramente. Eu acho que ele é muito bem sucedido no que ele tentou fazer. Eu acho que eu gostei dele bem mais do que eu esperava, sinceramente. E acho que é isso. Acho que eu já tô me repetindo talvez aqui, mas acho que é isso. Eu gostei do filme. Eu acho que eu colocaria ele na lista pelo status de clássico, por mais que eu concorde, como eu falei, que ele é um clássico muito mais lá do que aqui. Não sei como é em outros lugares do mundo, né? Eu sei que ele é um grande clássico nos Estados Unidos. Eu não sei se em outros países, de repente, também criaram essa relação com ele, assim como a gente tem com muitos filmes de Natal americanos, né? Só não esse especificamente. Enfim, eu achei um filme bem divertido de assistir, gostei de ver. E aí, queria que vocês me dissessem aí o que vocês acham. Eu imagino que deve ter mais gente aí que assistiu esse filme também. É realmente um grande clássico, muita gente deve ter visto esse. Vocês aí que têm mais experiência com filme antigo do que eu, devem ter assistido. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam do filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!